Olá para você em todo o Brasil, falamos ao vivo, falamos direto de Niquelândia, eu tenho ainda que me controlar nisso, né, de ao vivo. Bom, vamos lá então com o vídeo de hoje. Fala sobre loucura, segundo Foucault. Bom, a loucura, segundo Michel Foucault, se dá da seguinte forma. Antes de entrar na loucura, ele fala de algumas enfermidades que assolaram a Europa. Entre elas, a primeira enfermidade que aconteceu foi a enfermidade da lepra. Né? Afastava-se o leproso do convívio social, etc. Em toda a Europa sempre foi comum, muito comum você ver, por exemplo, a questão da... A questão de leprosários e hospitais por toda a Europa. Então era muito comum você ver, por exemplo, paróquias, leprosários, enfim. Muito bem. Depois de leprosários enfim, doenças e a lepra, aconteceu, na Europa medieval, aconteceu a chamada doenças sexualmente transmissíveis, entre elas a sífilis. Tá? Era muito comum naquela época. Era no final da Idade Média e início da Idade Contemporânea. Tá? Após a onda de sífilis que abalou toda a Europa, veio a outra doença também que era sexual, outra enfermidade que era a loucura. A loucura passou por várias fases na Europa. No final da Idade Média e início da Idade Moderna, o rei e todos os habitantes não davam muita bola para o louco. O louco ficava isolado, caminhando pelos campos, etc. Então ele ficava a Deus dará, digamos assim. Tá? Muito bem, depois as enfermarias, as igrejas começaram a se preocupar com isso. E o rei da França, segundo Michel Foucault, e outros lugares, fizeram embarcações onde acorrentavam esses loucos e deixavam eles navegando pelos rios, pelos mares, enfim. E isso foi chamado Nau dos Loucos. Era muito comum você ver, por exemplo, a Nau dos Loucos navegando pelas águas da Europa. Tá? Era muito comum você ver, por exemplo, em vários países isso acontecer. Isso era muito, muito comum. Tá certo? Ok, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, além da Nau dos Loucos, além desse aspecto da loucura, a loucura também teve outro aspecto, que foi a questão da arte. Né? Semanas atrás eu falei do brasileiro e seu complexo de Don Quixote. O Foucault também cita a questão do Don Quixote. O Foucault também cita a questão da loucura presente na arte. Tanto Shakespeare como Cervantes, como qualquer outro escritor ou artista, citam a loucura como uma forma de representação social e cultural também. Então essa é uma das formas que se colocava a loucura na Europa. Então, como eu falei, o primeiro capítulo que o Foucault coloca, eu vou abordar só o primeiro capítulo, não vou falar do livro inteiro, porque o livro é muito, muito denso, é um livro gigantesco. Mas o primeiro capítulo que o Foucault fala pra gente é sobre a questão da Nau dos Loucos, como é que foi o desenvolvimento até chegar à loucura, como é que ela tomou toda a atenção na Europa no final do medievo, início da modernidade, tá? E da Nau dos Loucos. Tá certo? Muito bem. Obrigado por ter assistido esse meu vídeo. Deixa a hashtag Fora Bolsonaro nos comentários. Deixa o like, financia o canal através do Pix. Você que assistiu até agora, muito obrigado por tudo. Até o próximo. Ousar lutar, ousar vencer. Black Lives Matter. Tchau.